Quem ouve rádio em Campo Mourão conhece bem essa voz. Ontem a temperatura máxima em Campo Mourão foi de 27 graus às 2 da tarde. Eli Rodrigues Daniel é o mais antigo radialista em atividade em Campo Mourão. Trabalhando no rádio há 40 anos, de segunda a sábado ele está no ar das 7h20 às 8 horas pela Rádio T. O atual prefeito Tauílio Tezelli é o entrevistado de todo sábado. É uma figura de respeito, né? Se você observar na imprensa, é difícil quem fica 20, 30 anos no ar, fazendo um programa com a audiência que ele tem. Então, por todo esse período eu acompanho, participo, faz uns 15 a 20 anos que eu venho toda semana na rádio, quando era prefeito, depois de ser prefeito, e a gente nunca teve nenhum problema de desentendimento, porque tem dia que ele faz umas perguntas mais mais capciosas, né? Outro dia ele faz uma brincadeira, outro dia ele conduz o programa ouvindo a população. O importante é que ele tem uma variedade de assuntos que agrada a todos. Então, eu saio na rua, é difícil quem não fala para mim, que não segue o programa dele, fala, escutei você, ouvi você falou determinado assunto. Isso demonstra o quê? Que durante todo esse período ele permanece atento e com essa grande audiência. O Eli é mesmo uma figura peculiar da imprensa local. Ele mesmo produz, redige, apresenta o programa e opera a mesa de som. No estúdio, recebe entrevistados, lê as mensagens dos ouvintes e divulga as notícias. Eu comecei no rádio, assim, vamos dizer bem a verdade, em 1977 como operador de som, como técnico de som da Rádio Comé. Então, estamos completando agora, neste 2017, 40 anos, né? Não que eu seja tão velho assim, né? Mas é que eu comecei muito cedo, né? Então, não vou dizer minha idade, mas faz 40 anos que eu comecei no rádio, mas eu comecei, digamos assim, criancinha praticamente, né? Eli, qual é o segredo para tanto tempo assim no ar? Eu acho que é a vontade primeiro, né? Você tem que ter amor naquilo que você faz, né? Se você não tiver amor naquilo que você faz, você não vai permanecer todo esse tempo no rádio, né? E eu não pretendo sair enquanto eu estiver vivo. Eu acredito que eu vou estar no rádio, a não ser que a gente tenha algum problema de saúde, ou tenha que deixar o programa, ou o programa da gente não tenha mais ibope e acabe saindo. Mas a ideia é continuar até o fim dos dias como radialista, né? E além da vontade, é claro, quando você ama o que você faz, você acorda cedo, procura mais coisas. Hoje, por exemplo, está mais tranquilo, né? Trabalhar com notícia em rádio, porque tem muita assessoria de imprensa, tem Zap, tem internet. Eu digo que eu tenho uns 15 repórteres, por exemplo, porque eu assisto o Ricardo Borges, eu pego notícia, eu assisto o Alderi Ribeiro, e você, o seu programa, você é meu repórter, porque eu estou ali vendo você também. O Alderi é meu repórter, então eu hoje não preciso mais trabalhar quase, porque todos tem uma equipe fantástica trabalhando nesse Campo Mourão aí, no rádio, na televisão. Nesses 40 anos de rádio, o que você vê assim como principais mudanças, obviamente para melhor, desses 40 anos para cá? O que era difícil naquela época e que hoje tem essa facilidade que você até já começou a citar? Por exemplo, naquela época, se você quisesse notícia da cidade, você tinha que ir na fonte. Então, na época que eu comecei a fazer notícia em rádio, o programa foi na Rádio Maitá, em 80, por aí, 1980, eu tinha que pegar um gravador e ir até a prefeitura, em secretaria por secretaria, para pegar informação, pois não tinha assessoria de imprensa, não tinha internet, não tinha nada. E quem não ia, e quem não fosse, ele perdia para mim. Então, talvez este tenha sido o grande destaque, assim, da minha participação no rádio, porque como eu ouvia rádios de fora, eu escutava muito assim entrevistas rapidinhas assim, né? O prefeito do Rio viajou para não sei onde fazer isso, né? Eu comecei a captar aquelas coisas, e rádio não fazia isso em Campo Mourão. Então comprei um gravador nacional, uma marca nacional, desse tamanho, e chegava assim com aquele gravador desse tamanho, gravava as entrevistas. E os nossos concorrentes não faziam isso. Os nossos concorrentes, eles iam pelos jornais, assim, né? Não tinha internet, então ele pegava a Folha Londrina, o que a gente chamava na época de Gillette Press. Então a gente se destacou assim. Hoje não tem mais isso, né?
Você liga para uma assessoria de imprensa e pergunta, tipo assim, a SICAM vai sortear algum carro? Né? Eles falam assim, a assessoria de imprensa está montando a matéria, vai mandar para todo mundo. Então, hoje está mais difícil você fazer notícia exclusiva do que antes. Porque antes, se você, com vontade, você conseguia fazer a notícia exclusiva. Hoje não tem mais isso. Além do talento para a comunicação, de vez em quando o Eli também imita algumas figuras conhecidas da cidade. Puxa vida, que legal você. Essa entrevista é muito bacana. Eu quero mandar um abraço pro Deri Ribeiro, pra Rosana, pro Miécio, pro Marto, pra todo mundo da equipe, porque é interessante. E vocês passam lá tomar um vinho. Vai tomar um vinho lá comigo, lá na Cometa. Vai lá tomar um vinho com a gente. Vai, Valdir Bonete, vai lá o Silvestrin. Anísio Moraes. Bom dia, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Colmeia. Hoje é segunda-feira, dia de criar galinha, dia de criar galo. Hoje é bom para plantar uma mandioca, né? Tá chovendo. Eli, alguma dessas imitações já te deu algum problema? Já? A do Tauílio não deu problema. Conta pra mim. A do Tauílio foi o seguinte, eu estava na Colmeia, fazia um programa na Colmeia pela manhã, né? Comunicação Total era o nome do programa, e era do meu jeito, assim, meio doidinho, né? E aí eu imitava o Tauílio no programa, e os ouvintes ligavam, e o Tauílio era prefeito na época. E as pessoas ligavam e falavam... mas eu acreditava que todos sabiam que era imitação. E uma mulher ligou e perguntou assim, Tauílio, quando é que o senhor vai asfaltar a minha rua aqui no Jardim Alvorada? E eu respondi, não vou asfaltar rua nenhuma não, gente. Quem falou que eu vou asfaltar a rua? Hein? Quem falou para a senhora que vocês não pagam IPTU, vocês não pagam nada aí e tal? E uma mulher desligou o telefone na minha cara. Beleza. Passou uns dias. A dona Osana ligou para mim. Eli, o Tauílio esteve no seu programa? Falei, não. Ué, eu fui no grupo de oração e uma senhora disse que o Tauílio a tratou tão mal no ar ontem. Falei, não, dona Osana. Era eu que estava imitando o Tauílio. O resto depois, um dia eu conto. Mas o homenageado no Dia do Radialista aproveita a entrevista para enaltecer os colegas da imprensa. Eu gosto do Alderi como radialista, apesar que eles não são no rádio hoje, né? Mas eu gostava muito do Alderi, do Ricardo, pelo estilo que é o que eu gosto, né? Do estilo assim. Aí tem, quem mais eu poderia citar assim que já foi embora, né? Por exemplo, o Antônio Chienen tinha um vozeirão, uma inteligência, o Willy Batic Jr., eu tenho um defeito muito sério, que é falar de improviso. É uma tristeza para mim falar de improviso. O cara pedir um comentário, alguma coisa igual você está fazendo aqui para mim, é uma desgraça. Como eu sempre fiz tudo escrito, planejado, então eu sigo nessa tendência. Então, eu de improviso, não mexa comigo com improviso que não sai nada. E aí, o Willy Batic, ele tem uma linha de raciocínio. Ele está vivo, né? Que eu falei que já tinha uns que tinham ido, mas ele está vivo. O Vila, ele tem uma linha de raciocínio assim que você fala para ele assim, e o Tauílio? Ele segue uma linha de raciocínio assim, fala 2, 3 horas sobre o Tauílio. Então, admiro muito o Vila pela capacidade que ele tem de comentários, né? O Alderi, o Ricardo pela criatividade, pela vontade que eles também têm de fazer o que eles fazem. Desse Rafael Silvestrin, que não tem hora para ir atrás da notícia, outra coisa assim maravilhosa, né? Que eu já não faço mais, eu já estou com idade, já da piazada agora. Eu, quando tinha a idade dele, eu fazia o que ele fazia. Se ele perguntou para mim, pô, Eli, você não vai nem nos acidentes mais. Falei, olha a tua idade. Quando eu tinha a tua idade, eu ia. Abre a tua caixa preta, abre a minha caixa preta para você ver. Eu ia, né? E você, Valdir Bonete, também a gente te acompanhava na tribuna, acompanha agora na televisão, assessor de imprensa, e outra, uma pessoa educada, bacana, religiosa e tal. Então, são pessoas sérias que estão no rádio hoje. Eu gosto também do vozeirão do Donizete, da Musical,
Gosto das tiradas do Cid, do Boca Santa, que ele é bastante criativo, o Cid, né? Eu gosto do Cid, do Boca Santa, apesar que ele é meio comunista e tal, mas eu gosto do Cid, né? O França Neri também. Então, eu vou falar aqui, cada um tem um jeito, né? Por exemplo, gosto do Félix, o vozeirão do Félix, né? O programa dele maravilhoso que ele tinha na Rádio Maitá, que era o Viva Feliz.